N- Na aula de hoje, vamos falar um pouco sobre cartas geotécnicas de risco. Nessa primeira aula, falaremos sobre cartografia de risco para movimentos de massa. Nós vamos falar de carta de risco. Mas afinal, o que é risco? O risco ele pode ser entendido como uma possibilidade de se ter consequências prejudiciais ou danosas, né, quando, quando da ocorrência de um processo geodinâmico. Ok? Na literatura a gente vai encontrar diversos termos levemente diferentes, mas bem leve mesmo. Então, a gente pode, de certa maneira, sintetizar que o perigo o risco, né, é a possibilidade de ocorrência de um acidente. Entretanto, há diversas maneiras de quantificar o risco. Né? Diversos autores propõem relações distintas. No momento, a gente pode aqui considerar que risco é uma função de perigo, vulnerabilidade e dano potencial. Quando a gente pensa em dano potencial, a gente já está fazendo uma relação com perdas mesmo, com valores, coisas desse nível. Então, nesse contexto, a gente tem que o risco, né, é igual ao quê? Perigo por vulnerabilidade por dano potencial. Ainda, né, a gente pode ter outras definições. Quando se pensa em Varnes, 1985, né, ele propõe uma relação que é a seguinte: o risco total pode ser função do elemento em risco e um risco específico. Quando a gente pensa em risco total, a gente está falando em expectativa de perda de vida e danos às propriedades. Os elementos em risco são as propriedades, as vidas, etc. E o risco específico, ele diz respeito ao grau de expectativa de perda. E vai acabar sendo uma relação de suscetibilidade e vulnerabilidade. Ok? E por fim, a gente pode colocar apresentar uma relação proposta pelo PT em 98, que ela simplifica um pouco as coisas. Ela simplifica um pouco as coisas, definindo risco como como função de probabilidade de ocorrência de processos destrutivos e as consequências sociais e econômicas potenciais. Lembrando o seguinte, que essas consequências sociais e potenciais, elas são função da vulnerabilidade, né? E essa vulnerabilidade, ela está muito relacionada muito relacionada à suscetibilidade dos elementos, né, em riscos de serem danificados. Então, se a gente pensar, a gente vai ver mais à frente, mas como exemplo, se a gente pensar numa área suscetível à inundação, em que se tem casas ribeirinhas ali, uma população ribeirinha com casas de madeira e também casa um pouco mais distante tem-se casas de alvenaria, né? Qual elemento ali é mais suscetível ao dano, né? Ou seja, qual é a mais vulnerável? Obviamente as de madeira são mais vulneráveis do que as de alvenaria. Tá? E outra coisa, elas também estão mais próximos ao eixo do rio, no caso de inundação. Né? Então, só para a gente simplificar a nossa relação,
só para a gente simplificar um pouco a nossa definição de risco, a gente vai acabar trabalhando com risco, vai ser função de possibilidade, probabilidade de ocorrência, ou seja, suscetibilidade por consequências possíveis. Então, sabendo a definição de risco agora, vem a seguinte pergunta: risco a quê? Nessa disciplina a gente vai discutir, né, um pouco sobre a cartografia de risco, mas é de extrema importância ter em mente, antes do início de qualquer procedimento, essa pergunta, né? Risco a quê? Existem diversas possibilidades de risco. Nessa disciplina a gente vai trabalhar com dois tipos de risco. O risco a inundações e enchentes, que estão relacionados a processos, né, hidrológicos, e riscos a escorregamentos, que são movimentos de massa. Identificação, análise e mapeamento de áreas de riscos a escorregamentos, a movimentos de massa, não necessariamente somente aos escorregamentos, porque aqui, né, a gente também pode conseguir diagnosticar e mapear as áreas relacionadas a processos geodinâmicos de movimentação de blocos rochosos. A questão é os mapas de risco, né? Como que a gente vai elaborar? Bom, nas aulas anteriores a gente pode perceber que existem diversos métodos propostos para mapeamento, né? Existem uns mais difundidos que outros, enfim. E da mesma maneira, a gente tem que levar em consideração que quando a gente trabalha com a questão de risco, existem aí diversas formas de se determinar a relação entre a suscetibilidade aos processos e outros parâmetros que vão ser considerados. Essa metodologia para mapeamento de áreas de risco é a proposta pelo IPT, né, que ela é melhor empregada para mapeamentos em escalas maiores, como escalas locais, enfim, né? Inclusive, boa parte da documentação é extraída de um livro publicado pelo Ministério das Cidades, chamada Capacitação e Mapeamento de Gerenciamento de Risco, né, e que foi produzido pelo IPT. Então, alguns parâmetros mais gerais, vamos abordar a partir desta metodologia. Isso que é muito empregada, né? E atualmente muito empregada, e é a orientação que todas as cidades têm para fazer o seu mapeamento e a sua identificação de risco, para justamente ter uma melhor gestão de risco. Então, nesse contexto, né, os nossos mapas de risco eles serão baseados nos mapas de inventário de suscetibilidade, né? E sempre a gente tem que relacionar, né, probabilidade temporal e espacial, tipologia e o comportamento dos fenômenos nos quais a gente está mapeando, levando em consideração a vulnerabilidade dos elementos sob risco, os custos, né, dos danos, aí, sejam sociais, econômicos, ambientais, enfim. E a gente sempre tem que colocar em mente também, né, que não só os mapas de risco, mas principalmente os mapas de risco, eles têm uma aplicabilidade temporal muito limitada, né? Visto que quando a gente trabalha com mapa de risco, a gente está falando com escalas aí, de documentos cartográficos com escalas que chegam aí a 1:2000, né? Então percebam, e como o risco ele vai estar diretamente associado à ocupação, né, a alguma ocupação urbana, e a gente sabe que a ação antrópica ela, né, é muito constante, né? Então essas situações de riscos, essa situação de risco, elas podem variar bastante em relação ao tempo, né? Justamente com um corte a mais que alguém faça para construir uma casa, né, numa direção errada, num talude, você pode colapsar e gerar uma outra situação de risco associada a isso, né? Então, de um modo geral, sempre a gente vai levar como base os mapas de inventário, que estão relacionados a cicatrizes de movimentos de massa, e também
as suscetibilidades a movimentos de massa nessa situação que a gente está se referindo. Mapas de risco. Mas espera aí. É correto dizer que um produto cartográfico gerado, por meio do mapeamento de área de risco é um mapa de risco? Então, agora é um trabalhinho para vocês, hein? Um trabalhinho de pesquisa sobre os fundamentos de cartografia geotécnica. Qual a diferença entre um mapa geotécnico e uma carta geotécnica? Então, depois de descobrirem essa diferença entre o que é mapeamento geotécnico e o que é cartografia geotécnica, a diferença entre o que é um mapa geotécnico e o que é uma carta geotécnica, eu gostaria que vocês me dissessem se é correto eu chamar este produto cartográfico aqui de um mapa de risco, tá? E eu quero que vocês me respondam lá no Classroom, no exercício que eu vou deixar lá, ok? Eu não vou repetir a pergunta lá. Eu quero que vocês entendam a pergunta aqui. Eu vou deixar um documento em branco para que vocês preencham com a resposta, ok? Bom, a metodologia proposta pelo IPT sobre o zoneamento de risco, ela tem, essa que eu vou trabalhar com vocês, ela tem um objetivo principal, de identificar e caracterizar algumas áreas de risco sujeitas a movimentos de massa, seja escorregamentos ou solapamentos de margem de rios, principalmente associados a assentamentos mais precários. Justamente com aquele intuito original da cartografia geotécnica do gerenciamento de risco, da implementação de gerenciamento de risco. Bom, então nessa proposta tem-se duas grandes fases, a pré-setorização e a setorização. Quando a gente trabalha com a pré-setorização, serão analisadas declividade ou inclinação das encostas, a tipologia dos processos, como esses processos estão acontecendo, a posição ocupada das moradias em relação a essa encosta e a qualidade da ocupação, que necessariamente está relacionada diretamente à vulnerabilidade desse elemento. Quando a gente pensa em setorização, agora a gente está falando de uma avaliação realmente em campo, em que diversos aspectos serão levantados, e isso vai se basear nas fichas de campo, que justamente tem como objetivo fazer um cadastramento de risco, justamente para fornecer informações bem específicas em relação à quantidade de moradias que estarão localizadas nessa área de risco e também identificar todas as áreas passíveis de uma prévia remoção dessas moradias, enfim, para uma melhor organização da ação pública. E, obviamente, para uma melhor localização, geralmente serão utilizados plantas, mapas ou essas guias de rua, fotos aéreas, imagens de satélite e, obviamente, para o preenchimento dessas fichas de campo, tem-se uma fase aí de trabalho de campo, enfim, e é de grande importância o conhecimento do histórico da área, que não necessariamente só está relacionado com uma informação que pode ser obtida no mapa de inventário, mas o histórico da área também do ponto de vista de evolução dessa ocupação e também do ponto de vista de colapsos que já tenham acontecido e não foram possíveis a identificação no mapa de inventário. Bom, quando a gente pensa nos parâmetros básicos nessa análise de pré-setorização, a primeira delas está relacionada à declividade e inclinação das encostas. Aqui a gente tem uma tabela de conversão, de inclinação versus declividade. Entretanto, não existe um padrão de qual inclinação, qual declividade vai ter maior ou menor influência. Essas questões elas estão muito relacionadas
as leis locais de ocupação do solo, enfim, né? E também a ocorrência e, de certa maneira, algumas características comuns de alguns movimentos de massa. A exemplo, a lei de Lerman, né? Lá uma lei federal de 1979, ela define ali que nas áreas, e foi a primeira lei que de fato vem com o objetivo de tentar organizar o espaço urbano, né? Então ela determina que declividades, né, superiores, áreas com declividades superiores a 30% só poderiam ser ocupadas se houvesse o condicionamento, né, da não existência de riscos, ou seja, necessariamente já deveria ser feito um laudo aí geológico geotécnico. Entretanto, eu só gostaria de chamar a atenção de uma outra questão, né, da questão da realidade local. Se a gente pensar, né, na região da Serra do Mar, no litoral paulista, basicamente os escorregamentos na Serra do Mar começam ali entre os 20 e 25 graus de declividade. Então, essa questão de qual a relação, de qual a declividade usar como parâmetros e limites, também depende muito de uma realidade local. Aqui embaixo, o que eu exemplifico são algumas situações, né? Algumas situações de inclinação dos taludes que podem ser observadas em campo, e justamente essas situações aqui, elas são representadas nas fichas de campo como propostas pelo IPT, para uma melhor, descrição na área. Então, basicamente, essa segunda situação com essas figuras aqui embaixo serão utilizadas mesmo para facilitar a descrição da área. Quando a gente pensa no nosso segundo parâmetro básico, necessariamente a gente está falando da tipologia dos processos geodinâmicos que vão acontecer naquela área. Basicamente, né, também é uma questão muito regional. Se a gente pensar no sudeste do país, os maiores, né, os processos geodinâmicos mais comuns serão escorregamentos em solo, rocha, enfim, como alguns exemplos que a gente pode ver, né, escorregamentos aí que estão relacionados a cortes de talude e também em aterros. São 3 situações e é interessante a gente observar o seguinte, aqui percebam que a gente já tem uma situação de alta vulnerabilidade, justamente porque as casas são todas de madeira, e do lado tem-se o quê? Tem uma grande cicatriz de escorregamento aqui, um escorregamento que que parece ser um escorregamento circular, com um material mobilizado muito grande aqui embaixo, que já também parece ser com o resto com materiais dessas casas. Então, aqui é uma típica situação de risco muito alto. Entretanto, quando a gente analisa essas outras duas, aqui eu trouxe a figura 1 e a figura 2, justamente para a gente pensar no processo. Ambos são os mesmos, né? São escorregamentos aí de massa. Esse aqui, a instabilidade foi causada pelo corte, e esse aqui, a instabilização foi causada num aterro. Cortou-se em cima, aterrou-se nessa porção, e depois construiu a casa. Entretanto, perceba que aqui, né, esse movimento de massa, olha que plano bem definido, né, que foi originado aí, por algumas circunstâncias neste aterro. Então, essa é outra situação muito problemática, né? Mas, obviamente, cada região vai ter lá uma questão, vai ter um tipo de processo de maior ocorrência do que outros. Um outro parâmetro também de importância é a posição das ocupações em relação à encosta, né? Porque, dependendo desta posição, essa moradia ela pode correr o risco de queda,
de queda ou atingimento ou só de atingimento, sobretudo quando acontece um movimento de massa. Situação em que tem-se as três possibilidades. Perdão, porque realmente agora que eu vi que a imagem está horrível, né? Aqui o risco de queda, aqui o risco de atingimento, e nessas situações nós temos a possibilidade tanto de queda quanto de atingimento. Então, é uma outra característica que deve ser observada na identificação dos riscos. Bom, e quando a gente fala da qualidade da ocupação, a gente está falando da vulnerabilidade. As casas podem ser construídas em madeira, num estilo misto, com a mistura, né, de madeira e alvenaria, e em alvenaria propriamente dito. E percebam, né, que a vulnerabilidade ela reduz daqui para cá. As casas de menor vulnerabilidade são as casas construídas com um melhor padrão construtivo. No caso aqui, a alvenaria. E as de maior vulnerabilidade serão aquelas construídas em um padrão, né, em um menor padrão construtivo. Tendo passado por todos esses aspectos da pré-setorização, aí sim entram os aspectos da setorização, né, que com as fichas de campo serão realizados trabalhos de campo mesmo, para a caracterização e também a partir com apoio de plantas, mapas e guias de ruas, a gente vai melhor localizar e delimitar essas áreas. Pode ter havido uma pré-setorização, mas é no campo, de fato, que a gente vai localizar as áreas de risco. Lembrando que a setorização de uma área de risco, ela pode estar inserida no meio, pode ser uma pequena área inserida no meio de uma grande área que não está submetido a risco algum e que, na realidade, nem sequer vai ser setorizado o risco. E, consequentemente, né, isso se dá pela questão de um conhecimento do histórico da área. Né? Em uma determinada região, algumas áreas elas apresentam uma maior frequência de ocorrência de movimentos de massa. Então, a ideia dessa setorização é ir nestas regiões, né? Ir setorizar essas áreas. Então, aqui são alguns exemplos da setorização, né, em que essa porção, de fato, que foi necessário o mapeamento, né, ela foi dividida aí. Aqui a gente tem o setor 1, 3 e 4, e cada uma com sua classificação. O setor 4 como R1, o setor 3 como R2, o setor 4 como R4. E aqui mais um exemplo, né, setor 2, que é a outra porção, né, dessa área. O setor 2 como R2, o setor 4 classificado como R1. Daí vem uma questão interessante. Né? Falamos da setorização de R1, R2, R3, R4 e a questão justamente está relacionada a isso. Como setorizar? O que significa dizer que um setor ele é classificado como R4 ou como R1? Quais são as diferenças de classificação desses setores? São propostos 4 classificações com tal risco. R1, que é a classe de baixo risco ou sem algum risco, né? Essa classe ela vai caracterizar baixa ou nenhuma potencialidade aos movimentos de massa, não vão ser observadas nenhuma evidência de instabilidade e também não se espera a ocorrência de acidentes numa estação normal chuvosa. Quando a gente começa a analisar uma situação R2, que corresponde a um risco médio, né, a gente tem uma média potencialidade, evidências incipientes de estabilidade, né, mas embora, mesmo tendo alguma leve evidência de instabilidade, né, a possibilidade de algum acidente acontecer em eventos de tempestade também é reduzida. Quando a gente pensa em uma situação de alto risco, que é o R3,
Então, a gente tem uma alta potencialidade de ocorrência de processos geodinâmicos, né? Tem uma evidência significativa de instabilidade. A gente vai mais, nos próximos slides, ver um pouco dessa questão, né? De como a gente vai identificar a instabilidade nesta área, e também tem uma elevada possibilidade de acidentes em episódios tempestivos. E por fim, que é a situação mais grave, R4, que é muito alto. Então tem uma potencialidade muito grande, as evidências são muito expressivas, né? E já existem, né, um grande número ali de problemas associados àquela área. E é latente, né? É muito provável que ocorra acidentes em episódios tempestivos. Então, essa que é a característica ali de R1 a R4. Então, para que a gente também consiga embasar, né, além dos fatores que a gente levantou, os aspectos que a gente levantou anteriormente, a gente vai discutir um pouco alguns indícios de instabilidade nos terrenos. Justamente quando a gente vai pensar na setorização de fato, que vamos utilizar as fichas de campo, enfim, sempre vamos observar, né, alguns aspectos, como a natureza do talude, a distância entre as moradias e a base dos aterros, né, pensando na possibilidade de ocorrência de movimentos de base, movimentos de massa nesses aterros, a presença de blocos de rocha que pode causar rolamento, enfim, né, presença de lixo e entulho, presença de água, vegetação e sinais de movimentação. E quando a gente analisa os outros parâmetros, né, para melhor classificar o grau de risco de um determinado setor, é importante que a gente, né, tenha em mente e entenda e descreva a natureza do talude. Esse talude é composto de quê? É composto por solo, é composto por solo mais desenvolvido, mais cefalolítico, por rocha alterada ou por rocha muito alterada. É importante que a gente tenha em mente isso, justamente porque o tipo de rocha, né, a natureza do material que compõe esse talude é de extrema importância, visto que vai determinar se é um material mais ou menos resistente mecanicamente, enfim, né? E a gente consegue delimitar melhor essa situação. Bom, um segundo parâmetro diz respeito à distância entre as moradias e a base dos aterros. Vocês se recordam, nesta aula, né, já foi dito que é importante que a gente entenda a tipologia dos processos. E quando falávamos disso, eu mostrei uma figura de um escorregamento que acontecia em um aterro, né? Naquela figura, tínhamos uma casa acima do aterro. Mas a questão é que casas podem estar abaixo do aterro, né? Mas para que a gente consiga caracterizar melhor essa realidade da região a qual estamos setorizando, existem, né, um certo gabarito nas fichas de campo para que a gente possa tentar encaixar, né, preencher melhor com a realidade. Tanto em relação à inclinação, né, a declividade a inclinação da frente, do talude de frente do aterro, também quanto a distância das moradias e o aterro, né? Se a gente for analisar bem essas três situações, aqui a gente consegue perceber que metade da casa está sobre aterro, metade não. Então, caso aconteça algo aqui, né, a casa não vai descer totalmente. Em compensação, um caso como esse, a gente percebe que a casa está totalmente construída sobre o aterro, né? Então, essas relações de distância, seja do topo do aterro, né, ou seja do aterro a montante, é muito importante, porque essa casa ainda pode ser atingida caso esse aterro sofra algum tipo de movimento de massa. Um outro aspecto importante que deve ser observado
é a presença de blocos de rochas imersos nos solos, né? Aqui são alguns exemplos, perceba, né? Aqui a gente tem um barrotezinho com vários blocos e uma casa construída aqui. Quanto à vulnerabilidade dessa moradia, a gente não pode dizer muito, né? Essa é uma foto que também não tem uma boa qualidade. Entretanto, a gente pode dizer que existe algum risco sim, né? Caso todos os processos continuem acontecendo e esses grandes blocos de rocha, né, rolem essa ladeira em direção à casa. Até que essa situação não é tão problemática quanto as que eu mostrarei agora. Nessa foto que a gente pode perceber, aqui já a jusante desse grande bloco tem uma região povoada, como a gente pode observar aqui, e aqui são as pessoas. Então percebam o tamanho do bloco e o tamanho das pessoas, né? E aqui já existe um processo de movimentação desses blocos que pode gerar risco, né? O que gera risco à população ajusante dessa região. E aqui são algum tipo de intervenção que está sendo realizada para a estabilização desse bloco. Ainda, né, aqui é só uma outra situação, né, alguns carros, uma região, né, algumas construções e blocos imersos mesmo no solo, algumas casas construídas sobre esses blocos. Essa situação, essa terceira situação, ela é interessante, que ela reflete bem a realidade que acontece em algumas regiões do município de Diamantina, né, com a construção de casas em áreas com uma grande quantidade de blocos, de matacões de rochas, né, que pode gerar um risco a essas moradias. Um outro aspecto importante diz respeito à presença de lixo e entulho, que pode, além de ajudar a acumular água, né, também aumenta o peso sobre uma determinada encosta, sobre determinado talude, e também a presença de água, né, que com o aumento da saturação pode condicionar alguma movimentação de massa ou algum processo geodinâmico diferente desse. Aqui são só algumas situações, né? Acúmulo de lixo bem próximo à parede das residências, né? O que pode acumular água, aumentando o peso sobre essa parede. E aqui mais algum exemplo. E aqui, além de lixo, a gente tem um esgoto mesmo a céu aberto, o que aumenta bastante a saturação, dessa porção aqui. Outro problema que pode ser correlato, mas a gente vai ver na próxima aula, justamente é a possibilidade de ocorrência de enchentes aqui. Não é este o foco desta aula no momento, mas já é bom que a gente tenha em mente essas possibilidades futuras, né? Outra, né, esgoto sendo lançado em qualquer lugar, que a gente consegue ver um acúmulo bem evidente de esgoto. Esgoto sendo lançado tanto de um lado quanto para o outro. Isso é um grande problema. E percebam bem, aqui, né, a gente tem um esgoto a céu aberto bem em contato com um muro de uma casa, né, o que pode aumentar a saturação do solo, né, sobre o qual essa casa foi construída, né, e deformar e causar movimento de massa, enfim, e diversos outros problemas correlatos. E quando a gente pensa não necessariamente no acúmulo de água por lançamento de esgoto, a gente pode ter diversos problemas associados também à própria ligação de água para determinadas áreas, né? Sobretudo aquelas associadas sobretudo problemas associados a problemas de encanamento mesmo, que podem acabar gerando algum tipo de vazamento e saturando partes dos maciços terrosos e rochosos. E aqui é só um último exemplo para esse tópico, que na realidade não diz respeito nem a lançamento de esgoto, nem a vazamento de água, mas diz respeito à surgência de água em taludes, né, que é uma pequena nascente em uma determinada encosta. Outro parâmetro que precisa ser observado com certa rigorosidade.
Um fator de grande importância também para análise, né, para setorização do risco, para classificação do grau de risco, é a análise da vegetação que ocorre ali, né, em uma determinada região. A gente pode ter regiões que não estão vegetadas, regiões vegetadas. Entretanto, a gente tem que pensar sobre uma seguinte questão. A ocorrência de vegetação ela é sempre positiva na estabilidade de uma encosta? E a resposta é não, né? Aqui a gente consegue ver uma encosta, a gente tem casas com um padrão construtivo mais elevado, alvenaria, enfim, e uma encosta que tem grama aqui na encosta. Beleza. Essa encosta vai impedir, vai reduzir a vegetação presente na encosta vai reduzir a velocidade do escoamento superficial, né? Pode aumentar a infiltração. Eu digo pode porque, na realidade, a gente tem que entender quais são as características do sistema radicular dessas raízes, dessas plantas que estão inseridas ali também. Mas, de um modo geral, esse tipo de vegetação é uma vegetação que não vai criar grandes problemas para a encosta. Entretanto, quando a gente observa situações como estas, né, perceba, olha, a gente tem uma situação em que eu não tenho vegetação no talude e uma grande ocorrência de bananeiras. Bananeiras é um tipo de vegetação muito problemático para a estabilidade de taludes, né? Para a movimentação de massa, justamente porque é uma planta, né, com um caule grosso, é uma planta pesada, é uma planta com folhas grandes, folhas longas e raízes muito pequenas. Então, na realidade, a ocorrência dessa planta, né, desse tipo de vegetação em taludes não traz benefício algum, justamente porque ele, por suas raízes, né, que na realidade as bananeiras têm radicelas. As radicelas serem muito curtas, elas não apresentam um poder de fixação. Então, a única coisa que uma bananeira faz em uma encosta, na realidade, é acumular água e também aumentar o peso da encosta. Então, percebam, né, que cada tipo de vegetação inserida em uma encosta pode apresentar benefícios ou malefícios à estabilidade dessas encostas, gerando, né, ocasionando, fazendo com que o grau de risco seja maior ou menor. E aqui é só mais um exemplo, né, de uma encosta vegetada. Outro aspecto importante para a classificação do grau de risco a escorregamentos de massa é a observação de sinais de movimentação no terreno. Aqui a gente consegue ver diversas trincas, né, no terreno, e aqui à frente a gente já começa a perceber que existe uma movimentação mesmo. Parece que aqui é uma feição de algum escorregamento de massa. Além das trincas nos terrenos, outros sinais que são de importante observação são trincas nas estruturas da casa. Aqui a gente consegue ver nas paredes, enfim, e mesmo assim essa casa localizada numa situação problemática, né? Numa encosta e que essa movimentação ela é bem evidente. E além dessas trincas, a gente pode observar também aqui, tá vendo? Não sei se é um varal, enfim, mas esse poste de madeira, ele também está inclinado, né? O que também representa um indício de movimentação. Bom, mais um exemplo de trincas nas estruturas. Aqui a gente tem um vale, realmente parece, né, que aqui a dúvida que fica é pela foto. Isso aqui é um aterro, né? Mas mesmo que não seja um aterro, a gente consegue ver que a movimentação ela já está acontecendo. E por fim, né, só mais um exemplo de trincas nas estruturas rígidas das construções, o que pode ser um grande problema para fundações, né? Associado aqui com a presença de canos, que com a movimentação esses canos podem se romper, aumentando a saturação do maciço terroso ou rochoso, né? Seja com lançamento de vazamento de água ou de esgoto, enfim. Mas é muito importante que se observe essas trincas e todos os sinais de movimentação, né? E aqui é um exemplo, aqui já existe um vassourocamento,
um vossorocamento grande. E o que eu quero mostrar nessa imagem justamente são os degraus de abatimento, né? Que essa porção essa massa de solo já está descendo para o interior da vossoroca. Aqui esse degrau de abatimento é curto, entretanto do outro lado a gente consegue, né, observar outros indícios de movimentações nas laterais dessa vossoroca. E a partir de agora, a gente vai discutir, né, de fato, a questão da determinação do grau de risco. Lembrando, né, são 4 graus aí. R1, baixo sem risco, R2 médio, R3 alto e R4 muito alto. Então, a gente vai descrever, né, uma situação R4, uma situação de risco a escorregamentos muito alto, né, uma situação em que os condicionantes geotécnicos, né, predisponentes, como declividade, tipo de terreno, enfim, e o nível de intervenção são de muita alta potencialidade para se desenvolver algum processo de escorregamento de movimento de massa, né? E as evidências de instabilidade são muito expressivas e estão presentes em grande número de magnitude, sendo a situação mais crítica possível, né? Então, por estimativa, né, que no primeiro ano de chuvas intensas e prolongadas pode ser que aconteça eventos destrutivos, ou seja, acidentes naqueles cenários. Aqui um exemplo de uma situação de risco muito alto, né, em que eu tenho já uma cicatriz de escorregamento, né, como vocês podem ver aqui, né, ou seja, diversas evidências de instabilidade na parte superior aqui também do talude, né? Na crista do talude. E, obviamente, se a gente observar bem, o que a gente tem? Uma casa em madeira. Então, uma situação como essa representa um risco muito alto. Aqui tem-se outra situação de risco muito alto, né? Embora na parte superior do talude, superior da encosta, tenha-se construções em alvenarias, né, que correm aqui o risco de queda, né, a possibilidade de queda. Embaixo já tem-se, né, são registradas aqui habitações mais de madeira, mais em madeira, né, não em alvenaria. Entretanto, já são observados aqui diversos escorregamentos, né, em taludes de corte, à medida que essas casas na base cortam esses taludes. Então, já são observados esses escorregamentos que atingem as moradias. E para tentar conter esses escorregamentos, algumas pequenas intervenções, possivelmente pelos moradores, devem ter sido realizadas com uma tentativa de impermeabilização da superfície aqui, com uma lona ou alguma coisa do tipo. Agora, quando a gente trata de um risco alto, né, a gente tem os condicionantes geológicos geotécnicos predisponentes aí, e um nível de intervenção. Eles representam uma alta potencialidade para o desenvolvimento de movimentos de massa, né? E a gente vai observar a presença de evidências significativas de instabilidade, né? Trincas nos solos, degraus de abatimento nos taludes, mas nada necessariamente relacionado a trincas nas casas e coisas do tipo, né? E pode ser que aconteçam sim acidentes, mantidas as condições, né? Acidentes no período de um ano com chuvas intensas e prolongadas. Nesse caso, a gente vê uma situação de alto risco, né? Uma região em que a vulnerabilidade é reduzida devido à construção dessas casas em alvenaria. Entretanto, essa casa, por exemplo, ela se encontra, né, numa situação muito próxima a um talude, né, que pode ser acomedida aí por processos de escorregamentos futuros. Outra situação, né, de risco alto, em que se tem moradias na crista do talude, né, e na parte de baixo do talude,
Entretanto, aqui o que a gente tem? Ok, elas estão aí em alvenaria, enfim. Só que aqui o que a gente tem são casas muito próximas à base do talude e também, né, à beira, que é a crista do talude, com inclinações muito elevadas, né, altas declividades aí. Né? Por mais que tenham alguma coisa de vegetação, a gente tem muito mato alto, então a gente não sabe de fato como que está esse talude e também a presença de bananeiras em algum nível desse talude. Então, uma situação de alto risco. Quando a gente trata do risco médio, a gente está falando, né, de condicionantes geológicos e geotécnicos aí, e o nível de intervenção média. Então, basicamente, o que a gente vai ver de evidências de instabilidade são evidências muito incipientes, né? Alguma coisa de encosta, alguma coisa de drenagem, coisa muito incipiente mesmo. Nada muito evidente, enfim. E a possibilidade de que aconteça, mantidas essas condições, algum evento, algum acidente, de fato, um período de 1 ano, assim, é baixa. É uma possibilidade bastante reduzida. A gente tem uma encosta bastante ocupada, né? Majoritariamente por casas em alvenaria, quase nada em madeira, e justamente as áreas expostas, né? As áreas expostas e não ocupadas, elas são localizadas, enfim, são pequenas áreas, né? E aqui não é possível caso a gente encontre algum sinal de instabilidade, pode estar relacionado aqui ou um pouco na parte superior, mas nada que seja evidente, né? Nada que demonstre que com as próximas chuvas intensas, algum processo pode acontecer. Outro exemplo, uma encosta que é bastante ocupada e com declividade média, e a gente tem aí, né, alguma vegetação, outra, uma bananeira por aqui, enfim, mas nada que seja um grande problema. E finalizando, né, quando a gente fala de R1, de um risco baixo, né, ou uma classe sem risco, a gente está falando que a situação é menos crítica, né, que realmente não se espera que nada aconteça ali em 1 ano, enfim, né, não havendo indícios de desenvolvimento de processos de instabilidade. Então, de certa maneira, né, o nível de intervenção nos setores condicionantes geotécnicos disponentes são de baixa potencialidade, ou seja, a suscetibilidade aos movimentos de massa é muito baixa. Né? Então, percebam que no caso dessa análise, desse mapeamento, dessa identificação dos riscos, ela acaba tendo sempre falando, é uma estimativa, né, de um período de 1 ano, justamente que a gente tem que sempre levar em consideração esse caráter temporal do risco, porque a gente não sabe, né, sempre mantidas as condições existentes, né, em 1 ano, então, mas pode ser que alguém faça cortes, outras intervenções sejam realizadas, né, pensando em todos aqueles parâmetros que são analisados na hora de a gente identificar, né, o risco, a análise da declividade, corte, aterro, né, a questão da água, da presença de vegetação, da presença de lixo, enfim, e mesmo de processos deflagração, início, né, da deflagração de processos geodinâmicos. Então, é sempre bom ter em mente, quando a gente fala em risco, no mapeamento de risco, a gente está falando de algo que caracteristicamente tem uma validade temporal aí. Um exemplo em que tem ruas pavimentadas, casas em alvenaria e uma declividade de médio para baixo. Aqui são alguns mapas, esse é o mapa do conjunto Taquaril, em Belo Horizonte, em que se tem, né, um risco muito alto aqui, né, um risco muito alto aqui, um risco alto aqui e um risco médio em laranjado. Em amarelo, o risco baixo ou inexistente, né? E basicamente
a área em branco ela não foi mapeada quanto a risco de fato, tá? Justamente devido a esses mapeamentos terem um caráter mais de organização, de intervenção ambiental. Intervenção ambiental não, intervenção pública, né? De gestão urbana mesmo. Ficamos por aqui. Até mais.